Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao curso Dashboard do Marketing. Eu sou o Márcio Canto, para quem não me conhece. Eu trabalho com marketing há 12 anos, venho trabalhando com marketing com vendas. E eu desenvolvi durante esse tempo uma metodologia. Essa metodologia se chama Dashboard do Marketing. De acordo com os estudos, de tudo que eu apliquei nas pessoas que a gente trabalha, nos nossos parceiros, eu comecei a desenvolver esse processo durante um tempo, aplicando nas empresas, fazendo na minha própria empresa e desenvolvendo tudo que eu entendo do marketing moderno, de como que as coisas funcionam no marketing. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que eu dividi esse nosso curso, essa nossa metodologia em 5 pilares. São pessoas, processos, estratégias, ferramentas e distribuição. E eu vou, durante o curso, durante o tempo que a gente vai fazer esse curso, eu vou passar para vocês passo a passo como é que a gente faz para entender cada um desses passos para que a gente possa fazer aí uma transformação digital nas empresas. Hoje eu estou começando aqui a gravação do nosso curso ao vivo. Esse curso vai ficar uma semana online. Então durante 7 dias a gente vai ter esse curso aí online para que vocês possam assistir. Depois desse tempo eu vou editar esse curso, vou colocar ele no nosso curso online, que vai ser vendido pelo Hotmart. Então quem quiser assistir o curso, quem fizer a inscrição, quem estiver aí no nosso canal do YouTube, vai poder assistir esse curso ao vivo e vai poder aprender sem pagar um centavo, ele é grátis. Quem entrar depois, não souber e tal, e que possa querer assistir as outras aulas, aí sim, vocês vão começar a receber aí algumas informações para que vocês passem a comprar o curso e ter disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana pelo Hotmart. Beleza? Então eu vou começar aqui a nossa aula e a gente vai começar a falar um pouquinho de como que isso vai acontecer e do que a gente vai fazer. Hoje é a primeira aula e como a primeira aula eu vou fazer uma pequena introdução e vamos falar de pessoas, que é o nosso primeiro pilar. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente vai falar hoje sobre pessoas. Nós temos 2 tipos de pessoas dentro do nosso processo. Nós temos as pessoas internas e nós temos as pessoas externas. As pessoas internas são as pessoas que trabalham com você. É o teu time que começa a trabalhar com você e a ter essas informações e a buscar melhorias dentro da tua empresa. Então, as pessoas internas a gente pode entender como o nosso time. O time é que vai ajudar com que a tua empresa faça uma transformação digital. Mas como é que você vai fazer essa transformação digital? Você vai usar algumas ferramentas para ajudar as pessoas do teu time a ter um entendimento do que elas precisam fazer, em qual momento elas precisam entrar, como que elas precisam agir. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é mindset. O que é esse mindset, Márcio? O mindset é uma mudança de forma de pensar. Então, se a tua empresa não trabalha hoje ainda digitalmente, ela tem uma visão antiga de como trabalhar. Ela mostrava primeiro o produto para depois pensar no cliente. O marketing moderno, ele tem diferentes visões sobre como que isso funciona hoje. Então, hoje a gente tem assim, primeiro a gente pensa no problema do cliente, para depois a gente ver se aquela solução que nós temos encaixa no problema do cliente e resolve esse problema do cliente. Então, essa parte do cliente, quem são as pessoas externas? São os clientes, são as pessoas que a tua empresa vai atender. Então, para que a gente tenha um pouco de noção, para que a gente entenda um pouco mais de como que esse marketing funciona, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é mudança de mindset. Isso aqui é fundamental para que o processo funcione. Isso aqui é fundamental para que a gente consiga aí ter uma evolução, para que a gente consiga aplicar todo o conhecimento do marketing digital nas empresas. Por quê? Porque se o próprio CEO, se o próprio gestor, se a própria pessoa que está ali à frente do projeto,
se ela não mudar o mindset do meio offline para o meio online, entendendo o que tem que ser feito, e ela também acreditar nesse projeto e colocar isso em evidência para que as pessoas que estão trabalhando junto com ela entendam que aquela é a vontade do gestor, que aquela é a vontade do CEO, que aquele é o sonho da empresa, as pessoas vão espelhar o gestor, o CEO, e isso vai fazer com que elas dispersem e acabem prejudicando o projeto. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é mudança de mindset. Os gestores, os CEOs e pessoas que estão à frente, a diretoria, seja quem for, tem que ter o foco que ele acredita nesse negócio e que isso vai funcionar e que aquilo que ele pretende para a empresa dele. E assim ele vai espelhar na equipe dele, fazendo com que a equipe dele acompanhe esse pensamento e busque cada vez mais atingir aí a alta performance no marketing digital. Então, por que as pessoas são tão importantes? Por que as pessoas têm tanta importância dentro do marketing, dentro da empresa, dentro da construção da transformação digital? Porque por mais que nós tenhamos ferramentas de automação, que eu vou explicar o que é, por mais que nós tenhamos um CRM, que eu vou explicar o que é, por mais que nós tenhamos outras ferramentas que nos ajudem a fazer isso tudo, se as pessoas não colocarem os dados nas ferramentas, se as pessoas não colocarem ali as informações, nada disso funciona. Isso está tudo perdido. Por quê? Porque sem as informações, a gente não consegue gerar as métricas. Sem as métricas, a gente não consegue definir as KPIs. Sem as KPIs, a gente não consegue entender quais são as taxas de conversão. Ah, Márcio, isso que você está falando está muito difícil, eu não entendi nada que você falou. Fica tranquilo, para isso que serve o curso. A gente vai chegar lá e eu vou te explicar o que é cada coisa dessa. Vou te explicar pedacinho por pedacinho, dentro desse curso, como é que você faz para montar um processo de marketing, para montar um processo de vendas e como que você vai fazer depois a distribuição disso tudo. São os próximos passos e são os próximos pilares. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Bom, então, seguindo aqui o nosso raciocínio, primeiro, pessoas internas, a gente tem que trabalhar a nossa equipe. Uma coisa que eu acho bacana, que eu já fiz e que eu tenho até nas minhas páginas, depois vou disponibilizar para vocês, é uma forma de entender o comportamento de cada um. O comportamento de cada um da equipe. Cada uma pessoa tem um comportamento diferente. E esse comportamento, ele tem como ser medido. A gente pode entender, através de uma forma de pergunta, qual é o comportamento de cada um dessas pessoas que trabalham com a gente. Então a gente vai definir isso aí. A gente tem 4 animais que representam o comportamento de cada um. Então a gente tem ali o golfinho, o lobo, o tubarão. E essas características de cada animal desse vai fazer com que você consiga entender o que cada pessoa é. E é o último que eu não falei só 3, falei a águia. Então cada um vai ter uma característica. Você entendendo a característica, você vai entender como que você fala com essas pessoas. Porque tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que querem tocar em tudo, tem pessoas que só olhando elas conseguem entender, tem outras que precisam escrever, tem outras que precisam que você explique passo a passo, tem outras que você falando rápido resolve, tem outras que você falando bem sucintamente ela resolve. Cada um tem um jeito. Cada empresa tem vários funcionários e cada funcionário tem um jeito. É importante a empresa entender como que cada um é, qual é o comportamento de cada um, porque aí você vai encontrar as melhores posições para colocar as pessoas de acordo com o comportamento dela. Então se uma pessoa é muito fechada, ela não tem muito relacionamento, ela não fala muito, ela não tem muita dicção, ela fica ali restrita ali, essa pessoa não tem como ela ser um vendedor, porque o vendedor tem que estar ali, né, levando a equipe, empurrando o time, porque o que faz uma empresa crescer são as vendas. Mas se você coloca uma pessoa muito quietinha ali na venda e tal, ela talvez não esteja no lugar certo. Então, você precisa entender qual é o comportamento de cada uma das pessoas para colocar cada uma das pessoas na sua própria posição
e que ela consiga fazer o melhor dela dentro da empresa. E é para isso que serve esse teste comportamental. Beleza, isso aí é um dos aspectos que eu acho que é importante entender. Pessoas internas. Mas o que tem mais sobre pessoas que eu posso entender? Primeiro de tudo, você precisa entender que o marketing, ele agora entrega em vendas, para que venda o produto. Marketing apresenta o produto, nutre o cliente ao longo do caminho, para que venda, faça a venda. Então, para que você consiga falar com essas pessoas, criando um relacionamento, você vai ter que entender que você precisa criar rapport, você vai ter que entender que você está lidando com uma outra pessoa do outro lado, mesmo que a venda seja B2B, ou seja, se for uma venda de empresa para empresa, por trás de uma empresa existe sempre uma pessoa. E esse relacionamento você vai ter que entender das pessoas. Como eu crio rapport? Como que eu falo com essas pessoas? O que eu tenho que dizer? Quantas vezes eu falo com ela? Qual canal que eu uso para falar com ela? Como que eu vou falar com essa pessoa? Eu vou mandar e-mail? Eu vou fazer um cold call? Eu vou fazer outbound, inbound? O que eu tenho que fazer? Os próximos passos vai te mostrar tudo que você pode fazer. Mas nesse primeiro momento, é preciso que você tenha em mente que você está falando com uma pessoa. Então, entender de pessoas é fundamental dentro desse processo. Entender de pessoas. A gente está falando aqui de pessoas. Quando a gente entende de pessoas, a gente entende de que a gente precisa melhorar o nosso processo. Bom, pessoal, voltando aqui, eu não reparei que o quadro estava desligado. Ele caiu aqui e eu não reparei. Mas tudo bem, a gente continua daqui para lá. Agora vai ficar mais fácil vocês poderem enxergar aí e verem as letras aqui do quadro. Então, como a gente estava falando, pessoas. As pessoas são as mais importantes dentro do processo. Isso a gente tem que ter em mente para que a gente vá vender um produto. Então, para você vender um produto, você precisa entender que você vende para pessoas. E você tem que resolver o problema do cliente. Isso aí é o marketing moderno. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter uma mudança de mindset. Segunda coisa que a gente precisa pensar aqui é uma palavrinha que eu aprendi há pouco tempo atrás, coisa de 2 anos, e eu não sabia que existia isso, que é o coach. O que é o coach? O coach, na tradução literária, é um treinamento. Mas não é um simples treinamento. Esse treinamento que é o coach, ele serve para quê? Ele serve para ajudar as pessoas a acharem dentro delas mesmas melhores formas delas agirem dentro de uma empresa. Então, às vezes a pessoa está com problema em casa, às vezes ela está com problema de família, às vezes ela está com algum tipo de problema e ela leva esse problema para a empresa. Fazendo isso, ela acaba fazendo o quê? Atrapalhando o trabalho dela. Ela acaba deixando de lado as tarefas que ela tem que fazer por conta de outros problemas externos. E às vezes até internos. Às vezes você tem problemas internos entre as pessoas que trabalham ali dentro da empresa, uma não gosta da outra, aquela confusão. O coach, ele serve para identificar quais são esses problemas e trazer para as pessoas alguma forma dela buscar dentro dela mesma uma reprogramação. Então a gente aqui usa o coach no PNL, reprogramação neurolinguística. Então o que a gente pensa sobre isso? Você precisa entender qual é o problema que a pessoa está tendo, sim, mas quem tem que achar a solução desse problema é ela. Então, aplicar o coach dentro do time, aplicar o coach para as pessoas que também estão na frente do projeto, seja do teu time, ou que fazem parte do que é o teu cliente, que é o CEO, que é o diretor, o gestor, porque eu escutei muito no começo do meu processo as pessoas dizerem para mim: Márcio, eu não tenho tempo, Márcio, eu não tenho tempo de fazer isso, Márcio, eu não tenho tempo de fazer aquilo. E aí o que eu fui? O que eu fiz? Procurei uma ajuda de uma coach, da Fabrícia Romberg, ela veio para me ajudar e eu coloquei o gestor, o CEO da empresa para conversar com ela. Daí, ela desenvolvendo com ele começou a entender alguns aspectos, gostou tanto que ele quis que isso fosse expandido para a equipe dele. Quando a gente expandiu para a equipe, a gente começou a achar um monte de problema, um monte de coisa difícil, um monte de dificuldade que os próprios funcionários tinham
até dos colaboradores, né? Eles tinham problema com o próprio gestor. E aí a gente começou a identificar isso, mas a gente não pode falar isso. Quem tem que achar essa solução são eles. Mas a gente pode orientar. O coach ele serve para orientar, para através de perguntas, extrair dessas pessoas e que elas cheguem num consenso de que elas podem melhorar, de que elas podem contribuir muito mais para aquilo que está sendo feito dentro da empresa. Então, quando você começa a trabalhar aí as pessoas usando uma ferramenta que a gente chama de coach, essa ferramenta vai ajudar as pessoas a buscarem dentro de si suas melhores qualidades. Ela vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais delas mesmas. As pessoas vão mergulhar em si para entender que elas podem ser melhores dentro da empresa. O teu cliente, se você é uma consultoria, está prestando uma consultoria para uma empresa, e a empresa tem lá o gestor, o CEO e os diretores, seja quem estiver envolvido no projeto, você vai também ajudar aquela pessoa a achar as melhores coisas que ela pode fazer para ajudar esse projeto. Então, o coach, ele vem para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais de si para melhorarem. O coach, com o tempo, você vai entender que você tem crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? São coisas que a gente traz durante a vida inteira e que a gente começa a perceber que a gente faz mesmo sem pensar. Às vezes a gente fica limitado a crescer porque a gente tem crença limitante que limitam a gente a chegar onde a gente precisa chegar. Então a gente precisa de ajuda. Quem é que vai ajudar a gente? O coach. Então é uma ferramenta utilizada dentro do processo para ajudar as pessoas a entenderem mais de si, a entenderem mais também das próprias outras pessoas que vão se relacionar com ela. Então, quando você entende o comportamento daquela pessoa, quando você começa a pensar com um pensamento do coach, aquela pessoa de repente está com algum problema, você já não vê mais uma agressão daquela pessoa contigo de uma forma normal. Você começa a pensar, será o que essa pessoa está passando para que ela esteja agindo tão amarga comigo, tão grossa comigo, tá me tratando de uma forma tão diferente? Então eu começo a entender que com o entendimento do coach, com o entendimento do comportamento, com o entendimento de que as pessoas podem ter problemas, a gente começa a entender que, peraí, ao invés de eu brigar com essa pessoa, eu vou tentar ajudar essa pessoa a melhorar. Eu vou tentar orientar ela, falar com ela, dar um toque, olha, você está muito diferente com as pessoas, você está tratando as pessoas de uma forma diferente, você tem como ser melhor do que você é. Então, assim, tratar as pessoas que trabalham com a gente, tratar o nosso cliente como a gente gostaria de ser tratado, é sine qua non. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue melhorar todo o processo, a gente consegue melhorar tudo que a gente faz na nossa vida. Então, a gente tem que ter esse pensamento. O coach vem para ajudar que a gente desenvolva as pessoas. O coach vem para ajudar que as próprias pessoas busquem dentro de si suas melhores qualidades, para que elas acrescentem nos processos, para que elas acrescentem no trabalho, para que elas acrescentem em tudo na vida, para que elas possam melhorar todas as coisas que a gente faz. Então, assim, mudança de mindset, melhorar o teu pensamento, usar o coach, são duas coisas que a gente precisa entender que estão contidas na parte de pessoas. Tá, Márcio, mas você está falando muito aí de pessoas internas, você está falando pouco do cliente. O que eu preciso entender do cliente? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso definir em qualquer coisa que eu vá fazer no marketing é saber para quem eu vou vender. Então eu preciso entender quem é meu público-alvo. Quem é o público-alvo? Para quem que eu quero vender? O que o meu produto resolve? Qual coisa que o meu produto resolve que vai ajudar aquela pessoa, que ela vai melhorar o processo dela, que ela vai melhorar a vida dela? E é isso que ela vai comprar. Ela vai comprar de você algo que melhore a vida dela, porque as pessoas compram por duas razões. Pessoas compram por necessidade
E elas compram quando elas enxergam um benefício. Então, ou a pessoa tem a necessidade de comprar alguma coisa, daí ela compra, ou ela enxerga um benefício por ela estar comprando aquela coisa. Quando ela enxerga um benefício, ela compra. Então, quando você gera valor, esse valor tem um benefício naquele produto que você vende para aquela pessoa, ela compra esse produto de você sem demonstrar objeção. Porque toda compra tem objeção. Ah, tá caro. Ah, não posso. Ah, não é agora. Ah, é depois. Ah, e a pessoa procrastina para comprar. Mas se você mostra valor e oferece um benefício, e a pessoa enxerga que aquele benefício tem muito mais valor do que qualquer objeção que ela tenha, ela compra o teu produto. Então a gente tem que ter em mente que a gente tem que vender benefícios para as pessoas. Como que a gente vai entender qual é o benefício que a gente tem? Entendendo qual é o problema que a pessoa tem. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que ter em mente que o marketing moderno o foco está no problema do cliente. Então, quando eu entendo que o foco do marketing moderno é no problema do cliente, eu tenho uma solução para esse cliente, que é ou uma necessidade urgente que ele tem, por exemplo, eu preciso comer, ir ao supermercado comprar meu alimento é uma necessidade que eu tenho, senão eu morro de fome. Então, quando eu penso assim, eu preciso, é uma coisa necessária, é muito necessário, eu compro alguma coisa. Agora, quando a coisa não é tão necessária, eu geralmente procrastino, deixo para depois. Então eu vejo aí pessoas dando exemplos, assim, eu estou dormindo, minhas costas estão doendo, eu preciso comprar um colchão. Mas está sempre falando que vai comprar um colchão e nunca compra o colchão. Ela é uma necessidade? Não é uma necessidade. É uma coisa que ela precisa, Mas ela vai procrastinando, e vai ficando com dor nas costas, e não muda o colchão, e vai ficando até que um dia acontece alguma coisa pior, alguém fala, ou você troca o colchão, ou você vai ter um problema aí nas tuas costas, você vai ser irreversível. Aí a pessoa vai e se alerta, agora peraí, agora ele viu que se ele enxergou valor, eu vou comprar um colchão porque eu tenho um valor, qual é? Se eu não trocar eu vou me ferrar, e eu tenho um benefício, melhor eu trocar esse colchão de uma vez antes que dê problema nas minhas costas. E aí quando ele enxergou isso, ele não quer saber se o colchão é caro, se é barato, se ele tem tempo para ir lá, não tem, ele vai lá e compra, porque ele está precisando daquilo, se tornou uma necessidade. Mas ele também enxergou um benefício, mas também tem valor, mas ele não vai ter mais objeção e nem vai procrastinar para comprar. Então assim, quando eu entendo qual é o problema do cliente, eu consigo entender para quem eu também estou querendo vender. Porque de acordo com o problema do cliente, o público-alvo específico vai ter aquele problema. Então, vamos botar aqui, eu vendo, por exemplo, um aparelho para ortodontia, um exemplo. E quem é que trabalha com ortodontia? É um dentista especializado em ortodontia. Então, eu tenho um público-alvo? Tenho. Qual é o meu público-alvo? Dentistas. Esse é o meu público-alvo. O público-alvo, ele é um público amplo. Dentistas. Eu tenho vários tipos de dentistas. Eu tenho cirurgião, eu tenho implantodontista. Eu tenho várias categorias dentro do ramo de dentistas. Mas o que eu vendo, que na verdade eu resolvo o problema, é para pessoas de ortodontia. Quando eu defini que o meu público-alvo, ele está dentro aqui, desses dentistas que trabalham com ortodontia, na realidade o que eu fiz aqui? Eu consegui traçar aqui uma coisa que a gente chama de persona.
O que é a persona? É a pessoa ideal para quem eu quero vender o meu produto, porque o meu produto resolve o problema desse tipo de cliente. Então eu consegui definir uma persona através de identificar que o meu produto resolve problemas de pessoas que atuam nessa área aqui. Então, se eu tenho um implantodontista que, mesmo sendo dentista, ele não é meu cliente. Por quê? Porque eu não resolvo o problema dele. Eu vendo produtos só para quem faz ortodontia. Para quem não sabe que ortodontia são as pessoas que trabalham colocando aparelho na boca das pessoas, para correção de dente, para essas coisas. Então, assim, dei esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro exemplo. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte. Primeiro, a gente tem que definir para quem a gente quer vender. E a pessoa que a gente quer vender, a gente chama ela de persona, que a gente definiu para a gente entender qual é o problema que eu resolvo dessa pessoa. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer o site, antes de fazer campanhas, antes de fazer criativos, antes de fazer mídia paga, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é definir quem é a tua persona, para quem você vende. Porque quando você consegue definir isso, você consegue entender que você vai falar com uma pessoa específica dentro de várias pessoas que existem. E quando eu defino essa persona, eu crio realmente essa pessoa. Eu vou lá e boto uma foto dessa pessoa. Eu quero saber quem é essa pessoa, o que ela faz, como é que ela faz, onde ela anda, com quem que ela se relaciona. Então essa pessoa que eu estou criando aqui, eu sei que o nome dessa pessoa, nesse exemplo aqui, é a doutora Rafaela, tem 30 anos, casada, mora em Teresópolis, tem 3 filhos, busca informação no CRO, busca informação no Google, tem interesse por comida. Eu tenho um gerador de persona que depois eu vou passar para vocês poderem gerar as personas de vocês. Mas eu preciso entender várias coisas dessa pessoa aqui, que é a pessoa que eu estou buscando, que ela é uma ortodontista e que ela é também uma dentista. Por quê? Porque depois eu vou ter pessoas semelhantes à doutora Rafaela. Essas pessoas semelhantes que eu tenho à doutora Rafaela são as personas que eu vou vender o meu produto. Então, quando eu começo a fazer minhas campanhas, quando eu começo a fazer as minhas publicações, o meu foco está em falar para pessoas igual a doutora Rafaela. Porque depois eu vou achar outras pessoas que se parecem com a doutora Rafaela, que frequentam os mesmos lugares que a doutora Rafaela, que têm os mesmos interesses que a doutora Rafaela, e aí eu vou conseguir juntar pessoas que são do nicho que eu estou atuando. Então, por que eu preciso entender de pessoas? Até mesmo para definir a persona para quem eu vou vender. A persona para que o meu produto resolve o problema que ela tem. Para que eu consiga resolver o problema dela, eu preciso entender para quem eu quero vender. O que eu quero vender, como eu quero vender, onde eu vou vender, como que eu vou achar essa pessoa, qual linguagem que eu vou usar, que tipo de forma que eu vou falar com essa pessoa. Vai ser pelo telefone, vai ser pela rede social, vai ser pelo WhatsApp. Então eu preciso entender aí várias coisas para poder fazer uma venda de um produto. Depois que eu entendi tudo isso, que eu sei quem é a persona, que eu sei o que o meu produto resolve, que eu sei onde achar essa pessoa, eu vou buscar mais pessoas parecidas com essa, para que eu possa vender meu produto para mais pessoas. Então não adianta eu fazer aqui uma campanha e atingir 1000 advogados, se o meu produto só é vendido para uma dentista que faz a área de ortodontia. Então eu preciso ter na minha cabeça para quem eu quero vender. Ah, Márcio, mas eu tenho um produto que vende para todo mundo. Beleza? Começa então a entender para quem você não vende. Já que você acha que vende para todo mundo, começa a fazer entender um pouco melhor
para quem você não vende. E aí você começa a fazer essa atuação de quem? Eu não vendo para fulano, eu não vendo para ciclano. E você vai tirando essas pessoas do interesse delas, porque elas vão ocupar a tua equipe de marketing, elas vão ocupar a tua equipe de vendas, e você não vende para essas pessoas. Você vende para outras pessoas que não são essas que você está falando ali. Beleza? Então, por que entender de pessoas é tão importante? Por que ter em mente que pessoas fazem, assim, fundamental importância no nosso processo? Porque tudo gira em volta de uma pessoa. Tanto na hora que eu vou vender, tanto as que vão trabalhar comigo, tanto até eu mesmo. Eu mesmo preciso entender que eu preciso aplicar o coach em mim e entender quais são as minhas maiores fraquezas, quais são as minhas melhores qualidades, o que eu posso melhorar, aonde que eu estou errando, quais são as minhas crenças limitantes que me limitam a crescer, o que passa na minha cabeça, o que já aconteceu na minha vida, que em algum momento aquilo virou uma crença limitante que me limita de crescer, me limita de chegar onde eu quero chegar. Então eu preciso ter isso em mente, eu preciso entender de mim, eu preciso mergulhar em mim mesmo, entender de mim quais são as minhas fraquezas. Aí, a gente tem uma coisa que a gente chama aqui, SWOT, que a gente faz o seguinte, a gente vai ver quais são as maiores fraquezas, quais são as maiores dificuldades ou formas de pessoas que são assim, nossos concorrentes. Quais são as nossas melhores qualidades? E quais são as ameaças que a gente tem? Então a gente tem ameaça, tem fraqueza, a gente tem qualidade, a gente tem oportunidades. Então, praticando uma matriz SWOT na gente, a gente começa a entender onde que eu sou melhor, o que eu posso fazer para melhorar, onde que eu sou pior, o que eu posso fazer para melhorar, quais são as ameaças que eu tenho, quem são os meus concorrentes, quem são as pessoas que podem atrapalhar o meu negócio, como que eu posso melhorar isso, quem são as pessoas que podem me ajudar, o que eu posso fazer. Você vai começar a entender tudo isso, e você vai começar a entender que você pode melhorar aquilo que você está ruim, você pode amplificar aquilo que você já é bom e melhorar cada vez mais a tua forma de ser. Mas como é que eu vou fazer isso? Fazendo coach. Aqui na minha sala eu coloquei uma área escrito one-on-one. O que quer dizer one-on-one? É uma pessoa falando com outra pessoa, o coach fazendo one-on-one com outra pessoa, entendendo o que aquela outra pessoa tem de dificuldade, para que depois a gente comece a melhorar a cabeça daquela pessoa, porque ela mesma vai buscar as melhores qualidades dela, para que ela possa melhorar o processo dela, para que ela possa melhorar na empresa, para que ela possa melhorar nas coisas que ela tem que fazer dentro da empresa. E se ela melhora na vida pessoal, eu te garanto que ela vai render mais na vida profissional. E se ela está mal na vida profissional, ela também vai mal na vida pessoal. Uma coisa está interligada à outra, tem laços aí que se encontram. Então você começa a melhorar a vida lá fora da pessoa, na vida dela pessoal, e ela começa a melhorar na vida profissional. É simples assim. Então você tem que ter noção e tem que ter inteligência para poder buscar ajuda de pessoas que possam melhorar a forma das pessoas serem. Então a primeira coisa que eu esbarrei quando eu comecei a fazer meu processo foram nas pessoas, porque as pessoas me diziam: Márcio, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Daqui a pouco, quando eu comecei a trabalhar o coach nessas pessoas, nos CEOs, nas empresas, nos funcionários, nos colaboradores, eu comecei a entender que eles mudaram o pensamento. Aí que tá, ó, eles mudaram o mindset deles. Por quê? Porque ao invés de eu falar com eles: olha, quarta-feira, 4 horas tem reunião, eles estavam me cobrando: Márcio, quarta-feira tem reunião, né? Tô lá, hein? Então aquela falta de tempo, na realidade, era prioridade. Não era tempo que estava faltando. Ele não estava dando prioridade àquilo. Quando ele começou a enxergar que aquilo poderia mudar a vida dele, que aquilo poderia mudar o negócio dele, que aquilo poderia melhorar o funcionamento da empresa dele,
Ele começou a pensar, pô, peraí, tem alguma coisa legal nisso aí. Aí mudou o quê? Mudou o mindset, mudou a forma dele ver as coisas, mudou a falta de tempo, entrou a forma dele querer aquilo. E isso gerou o quê? Prioridade. Ele está dando prioridade a fazer aquilo que ele está fazendo. E quando ele está dando prioridade a fazer aquilo que ele está querendo fazer, o tempo apareceu. Ele começou a me cobrar. Antes quem tinha que cobrar ele da reunião era eu. Agora quem cobra da reunião é ele. Quem começou a buscar o coach foi ele. Não foi a gente que foi lá levar o coach para ele depois. Ele que, tem sessão de coach quinta-feira, né? Vou lá, hein? Tô dentro. Posso levar meu funcionário? Posso levar meu colaborador? Pode. Então a gente começou a tratar essas pessoas e começou a mostrar para elas que elas podem ser melhores, mas elas que têm que entender como que elas acham isso dentro delas mesmas. Então assim, a gente esbarrou nas pessoas, porque sem as pessoas estarem envolvidas, engajadas, querendo que aquilo funcione, nada funciona, as coisas não andam. Então, por que o meu primeiro pilar do meu processo do dashboard do marketing, o dashboard do marketing é o quê? Um painel de controle do marketing da tua empresa. O primeiro pilar, que é a coisa que a gente assim, o que são os pilares? Quando a gente faz uma construção, a primeira coisa que a gente monta são os pilares. Porque em cima desses pilares é que vai vir toda a construção. Então, se a gente não montar pilares fortes, se a gente não tiver pilares que auxiliam a gente, que sejam pilares fortes, que suportem a estrutura, aquela estrutura vai à ruína. Mas quantas vezes você já viu aí, da Grécia Antiga, sei lá o quê, tudo foi embora, mas os pilares ainda continuam lá. Por quê? Porque os pilares são fortes. Porque são os pilares que fazem com que a construção erga forte. Então a gente tem aqui que ter em mente que nós temos os pilares para fazer a construção da transformação digital das empresas. E os pilares do dashboard do marketing são pessoas, em primeiro lugar, depois processos, estratégias, ferramentas e distribuição. Então a gente está falando aqui hoje do primeiro pilar, que são as pessoas. Quando a gente tem em mente que as pessoas é que vão construir todo esse processo, elas que vão dar corpo a esse processo, elas é que vão nutrir as ferramentas. E tem mais, nós vamos vender para quem? Para pessoas. Também temos que entender das pessoas externas, também temos que entender dos clientes, temos que entender o que a gente pode fazer pelo cliente. E com foco no problema sempre do cliente, para que a gente possa resolver o problema do cliente. Essa é a melhor forma que a gente tem para vender um produto hoje. Ah, Márcio, mas eu faço já marketing digital, eu já coloco lá as publicações no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, eu já estou digital. Não é isso que eu estou falando aqui. Você tem uma presença online, tá? Mas é muito raso. Isso aí é o pensamento de alguns anos atrás. O que a gente tem hoje é que identificar quem são as pessoas que estão vendo tuas postagens. A gente tem que entender quem são as pessoas que estão vendo o teu vídeo. Tem que saber retirar essas pessoas dali e colocar ela numa área que a gente domina. Porque se você constrói os teus pilares, se você constrói a tua estrutura, tudo mais, dentro do Facebook, por exemplo, amanhã ou depois o Mark Zuckerberg resolve fechar o Facebook, já foi todos os teus pilares por água abaixo, porque está construído tudo dentro da rede social. Então você tem que tirar as pessoas daquela área que elas estão na rede social e trazer para uma área que você domina. Isso é a parte fundamental, entender que não é só postar na internet. Postar na internet é uma parte de todo o processo. Mas a gente tem que entender quem são as pessoas, como tirar essas pessoas dali, se essas pessoas usam o telefone, o WhatsApp, a rede social, o LinkedIn, seja lá o que for para conversar, qual canal que ela usa, como que a gente vai falar com essas pessoas, o que a gente vai falar com essas pessoas, o que a gente precisa entender que essas pessoas precisam entender que a gente faz para que elas comprem nosso produto. E assim a coisa vai funcionando, mas a gente tem um passo a passo para chegar, é uma escada. A gente começou hoje a construir o primeiro degrau dessa escada, e a gente vai chegar lá em cima, quando a gente construir todos os degraus, para a gente chegar lá na frente.
para que a gente consiga falar com essas pessoas, para que a gente consiga mostrar o que a gente tem para elas, para que a gente consiga fazer com que elas entendam que aquilo que a gente tem resolve um problema que ela tem e ela vai ter um benefício com isso, por isso que ela vai comprar. Beleza? Então vamos lá, ó, são 5 horas. Eu fiquei de fazer esse nosso webinar de 1h30. Hoje eu tenho um compromisso aqui e o Diego, que está aqui comigo, ele também tem um compromisso às 5h30. Então eu vou encurtar hoje um pouco, a gente perdeu um pouco de tempo aqui. Eu vou fazer até 5h10 o que eu vou falar sobre pessoas hoje. Mas fica tranquilo que na próxima aula eu retorno, falo mais um pouco de pessoas, o que eu não falei hoje eu falo depois. E a gente vai ter tempo aí, porque a gente tem aí agora várias e várias semanas para que a gente aprenda um pouco mais de marketing de vendas. Mas antes de aprender de marketing de vendas, antes de qualquer coisa, tenha em mente, você precisa aprender de pessoas. Porque a chave do marketing moderno está em entender de pessoas. Quando você começa a entender de pessoas, você começa a dominar o marketing moderno. Porque é com o entendimento do comportamento, de como que as pessoas são, de onde que as pessoas estão, de onde que a gente vai atingir essas pessoas, por que elas compram, onde que elas compram, como que elas compram. E todas essas respostas a essas perguntas eu vou passar para vocês nas próximas aulas desse curso, porque eu estou aqui para isso, para mostrar para vocês tudo que eu aprendi durante esses 12 anos que eu trabalho com marketing com vendas, para que vocês entendam como que isso vai funcionar. Lembrando, essa aula vai ficar disponível 7 dias. Depois de 7 dias eu vou tirar essa aula e aí eu vou botar ela para o curso. E quando eu for vender o curso, eu aviso a vocês. Por enquanto eu não vou vender o curso, esse curso já é o curso de 2020, é o Dashboard do Marketing versão 2020. E para quem quiser comprar esse curso, depois eu vou explicar como é que a gente vai fazer. Em princípio, eu vou dar o curso gratuitamente para quem me seguir aqui. Se você acha que esse curso aqui vai ser legal, se você acha que outras pessoas podem ter interesse nesse curso, marque essas pessoas, avisa que eu estou fazendo um curso gratuito para que elas possam acompanhar. E se elas perderem alguma coisa, mais para frente eu vou disponibilizar esse curso gravado, editado, tudo direitinho, para que a gente possa conseguir aí passar com a melhor qualidade possível para vocês. A gente está estreando aqui, inaugurando a nossa sala, a gente mudou para cá semana passada. Eu estou falando aqui em 2019, dezembro de 2019, dia 11. Então estou começando, algumas pessoas vão ver esse curso talvez em 22, 23, 24. Mas a gente está aqui ao vivo hoje fazendo esse curso e a gente está entregando para as pessoas todo o conhecimento que a gente tem hoje, atual, hoje. O que eu estou falando para vocês aqui é o que acontece hoje, não é o que aconteceu, não é o que vai acontecer, é o que acontece hoje. Amanhã pode mudar alguma coisa. O que já aconteceu, a gente já aprendeu com isso para poder chegar aqui com toda a bagagem que a gente tem. Beleza? Então, hoje queria passar para vocês. Primeiro pilar do dashboard do marketing, do painel de controle do marketing, pessoas. Coisa que é importante que a gente precisa fazer, mudança de mindset. Utilizar o coach como treinamento, como uma pessoa que vai ajudar a gente a entender mais de nós mesmos, para que a gente extraia de nós mesmos as nossas melhores qualidades. Depois, o foco tem que estar sempre no problema do cliente. O problema do cliente é que a gente precisa resolver. Encantar o cliente. Eu li um livro chamado O Estilo Disney. Esse livro, ele fala como que o Disney encantava as pessoas. Até hoje, a gente vai à Disney e fica encantado. Eu tenho 48 anos, eu nunca fui na Disney, mas eu tenho certeza que o dia que eu pisar lá, eu vou ficar encantado, porque eu já li muitas histórias da Disney, eu já vi muitas coisas da Disney, e eu acho que assim, é um lugar que serve de referência de qualidade, que serve de referência que o foco tem que ser no problema do cliente. Então, eu até aconselho que vocês um dia possam ler O Estilo Disney. Ele mostra ali como que você vai encantar as pessoas, encantar o teu cliente. É ir além do que o teu cliente está pensando que você pode fazer por ele. É pensar como que você pode melhorar a vida do teu cliente. Não é dizer assim, meu foco é no cliente e está querendo vender teu produto. Não, é o foco real no cliente, entender qual é a necessidade do cliente, o que ele tem de dificuldade, entender, conversar.
Assim, o marketing hoje tem uma coisa que é fundamental. A gente precisa aprender a fazer perguntas. Nunca foi tão certo a gente ter 2 ouvidos e uma boca. Porque a gente precisa falar menos e escutar mais. Mas escutar não é ouvir. Ouvir entra aqui e sai aqui. Escutar é a gente prestar atenção no que o cliente está falando e entender que aquilo que ele está falando é uma coisa que pode ajudar a melhorar o problema que ele tem. Beleza? Então assim, continuando, a gente tem que definir a persona, saber para quem a gente quer vender. Saber que quando a gente define a persona, a gente vai achar outras pessoas que são parecidas com ela, semelhantes com ela, e que a gente vai poder vender o produto, porque essa aqui é a persona que a gente traçou. Então, depois eu vou deixar isso tudo para vocês aí, dentro do nosso curso, com os links para vocês poderem baixar aí o nosso gerador de persona. Se você quiser entrar no nosso site também, tem lá, serviçopublicidade.com.br. Vai nas matérias, vai no canal do YouTube, em todos os lugares eu coloquei lá para um link para você chegar no gerador de persona, para você definir a persona da tua empresa, para você saber para quem você vai vender. Beleza? Então, a primeira aula hoje, eu vou encerrando por aqui. Queria desejar aí a todos que vocês sejam bem-vindos aí ao nosso curso. Hoje foi o primeiro dia, teve aí um probleminha, foi ao vivo, atrasamos um pouquinho, eu recompenso e vamos embora. Assim, feito é melhor que perfeito. Se hoje teve um problema, da próxima vez com certeza eu vou resolver esse problema e a gente vai fazer cada vez melhor. E é assim que a gente trabalha aqui, sempre buscando melhorar a forma que a gente faz. Se a gente não acerta tudo, pelo menos a gente tenta melhorar o que a gente faz de errado. E quando a gente corrige rápido e faz isso de novo, a gente melhora. E quanto mais você corrige, quanto mais você melhora, mais a coisa fica melhor para você fazer. Beleza? Mas eu vou editar esse vídeo, vou deixar ele todo editado e vou postar ele novamente no meu YouTube. E vou deixar ele por uma semana aí para você fazer, poder assistir ele. E na semana que vem, na quarta-feira que vem, eu vou tirar o vídeo do ar e na quarta eu faço outra aula ao vivo, às 4 horas. Espero que eu possa contar com a presença de vocês. Desculpa eu não estar respondendo aí quem está entrando aí nas minhas redes sociais, mas em breve nós vamos ter mais equipe aqui e nós vamos poder responder para vocês algumas perguntas, interagir mais. Quando eu fizer as aulas dividindo a tela vai ser mais fácil. Hoje eu quis fazer uma aula aqui no quadro de luz para que a gente pudesse falar com vocês melhor, mas com certeza as próximas aulas vão ter mais interação nossa e a gente vai estar sempre buscando aí melhorias para que a gente possa fazer um curso que seja muito interessante para vocês e que vocês possam entender tudo aquilo que a gente está falando, que a gente precisa passar para vocês. Beleza? Você falou com o Márcio Canto. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom estar aqui esse tempinho com vocês. Foi muito legal poder contar com vocês aqui hoje. E com certeza com as pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Para vocês, um grande abraço. Boa semana, bom restinho de semana. Sexta-feira agora tem o Sextou. Para quem quiser assistir, toda uma pílulazinha de meia hora. Toda sexta-feira eu faço às 7 horas o Sextou. E a gente está de volta aqui para falar um pouco mais de marketing de vendas. Então, essa foi a primeira aula do nosso curso Dashboard do Marketing. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa aí, para vocês pensarem um pouco aí, entender um pouco mais do que a gente está falando. E a gente volta a falar de novo um pouquinho mais sobre os nossos pilares e sobre o nosso curso. Beleza? Um abraço, seja feliz, sucesso!